Que Deus, Espírito Santo, que colocou no nosso coração a fé desse Salvador vivo, também nos conduza quando queremos refletir, especialmente sobre a leitura do Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Meus irmãos e irmãs, alguns estudiosos fizeram alguns cálculos e, obviamente, isso não dá para ter certeza, mas eles chegaram a uma conclusão que numa tarde de uma sexta-feira, dia 7 de abril no nosso calendário, 7 de abril do ano 30 depois de Cristo, foi o dia que o mundo presenciou um acontecimento nunca visto na história da humanidade. Lá no alto de um morro, pertinho de Jerusalém, está pendurado, morto, o Rei do Universo. De braços abertos, com as mãos e os pés perfurados por grandes pregos, com o seu corpo todo desfigurado e ensanguentado. Mas felizmente a história não terminou aí. Um novo dia surgiu. E no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo de Páscoa, aconteceu algo mais extraordinário ainda, que deixou os discípulos e todas as pessoas assombradas. As mulheres foram à sepultura de Jesus e lá encontraram a pedra tirada e a tumba vazia. Essa tumba vazia tinha uma mensagem de fé, de vida, de esperança para eles e tem para nós hoje, para o mundo inteiro. Cristo ressuscitou, Ele vive. Jesus, crucificado, morto por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, trazendo ao mundo uma mensagem de reconciliação, ou seja, de que Deus estava agora nos reconciliando com Ele. A única mensagem que conduz o ser humano de volta à comunhão com o Deus verdadeiro. Nós, meus irmãos, temos o privilégio, eu acredito que a maioria de nós, de ouvir esta história desde criancinhas. Nós temos o privilégio não só de ouvir, mas de proclamar, de pregar esta mensagem poderosa para muita gente, com os corações cheios de alegria, cheios de ânimo. E por isso hoje eu quero me concentrar com vocês neste relato da ressurreição que nós acabamos de ouvir de Lucas 24. Para a gente ver alguns detalhes importantes e reforçar o que isso significa para nós. Então, na madrugada da primeira Páscoa, como elas cantaram aqui, né? O sol começando a surgir, 3 dedicadas seguidoras de Jesus foram à sua sepultura. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. O que elas iam fazer lá? Elas iam embalsamar o corpo de Jesus, né, como é o costume até hoje. Levaram óleos aromáticos, né, para aplicar no corpo de Jesus, para que o corpo durasse mais tempo. Na sexta-feira, quando Jesus foi sepultado, elas não tiveram tempo de fazer isso. Por quê? Porque Jesus morreu às 3 da tarde, da sexta-feira dos judeus. Às 6 da tarde para os judeus, até hoje, né? Começa o sábado. No sábado não era permitido trabalhar, muito menos mexer com um morto. Então tiveram que tirar Jesus da cruz rápido, enrolar ele num lençol, colocar na sepultura lá que alguém doou, né? E fechar. Como o sábado terminava no nosso sábado às 6 da tarde, já era escuro, elas não podiam ir lá. Então elas foram no domingo cedo para terminar esse trabalho de embalsamar. Então elas foram lá cedinho, conseguiram certamente perfumes e óleos especiais para embalsamar o corpo do seu mestre. Mas essa atitude delas já mostra para nós uma coisa,
que elas não estavam pensando na possibilidade de Jesus estar vivo. Elas não acreditavam nisso ou não lembravam que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Mas aí chegaram lá, o que elas viram? A pedra estava retirada. Talvez elas até vinham pensando, quem vai tirar a pedra para nós? Mas já estava retirada. Entraram, não tinha ninguém lá dentro. E elas ficaram sem saber o que fazer. Talvez pensaram, alguém roubou o corpo do mestre. Mas aí apareceram aqueles dois homens com as roupas brilhantes, anjos de Deus. E elas com medo se inclinaram, provavelmente se ajoelharam e colocaram a cabeça no chão de medo. Mas aqueles homens então disseram assim, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E com essas palavras, então, aquelas mulheres que vieram trazendo aqueles perfumes cheias de tristeza, elas recobraram o ânimo, porque elas então souberam que Jesus tinha vencido a morte, estava bem vivo. E aí os anjos então lembraram as mulheres que Jesus já tinha dito isso. Lembra? Ele falou para vocês lá na Galileia, o Filho do Homem tem que ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e vai ressuscitar no terceiro dia. Elas então saíram correndo para dar essa notícia maravilhosa aos 11 discípulos que estavam lá escondidos, com medo. Primeiro, eles pensaram, essas mulheres estão loucas. Mas o Pedro, que era aquele que sempre tomava a frente, ele se levantou e foi correndo até o túmulo para ver se era verdade. No outro evangelho diz que o João foi junto também, e o João chegou primeiro. Mas em respeito a Pedro, ele não entrou na sepultura. Esperou Pedro chegar, o Pedro entrou e ele viu só os lençóis lá. Realmente Jesus estava vivo e bem vivo. E ele então voltou para contar isso aos demais. Meus irmãos, esse relato que nós acabamos de ouvir, como eu disse, nós ouvimos desde crianças, Mas sempre temos que ser lembrados, porque isso aqui é a verdade fundamental da fé cristã, porque não é qualquer um que ressuscitou. Outras pessoas já tinham ressuscitado. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, filho da viúva, o seu amigo Lázaro. No Antigo Testamento, Deus fez com que alguns profetas ressuscitassem pessoas, mas aqui era diferente. Aqui era o próprio homem-Deus que venceu a morte e ressurgiu. Então, na manhã de Páscoa, quando ele ressuscitou, ele venceu os nossos piores inimigos, que não são a fome, a doença, a pobreza, mas sim o diabo, o pecado e a morte. Por isso, meus irmãos, mesmo sabendo que nós vamos passar um dia pela morte física, a menos que Jesus volte antes e nos leve vivos, mesmo sabendo que nós vamos passar pela morte, a gente tem certeza da nossa ressurreição no dia do juízo final. E mais, a ressurreição de Jesus, ela já tem um significado para nós enquanto a gente vive aqui. Enquanto a gente está aqui no mundo, Cristo quer vencer em vocês e em mim, cada dia, as trevas do pecado. Ele quer nos fazer cada dia morrer para o nosso velho eu pecador e fazer ressuscitar em nós o novo eu, para uma vida com Ele, uma vida em amor a Deus, uma vida em amor ao próximo. Então, quem é cristão e crê na mensagem da ressurreição, não tem mais medo da morte eterna. Ter medo da morte física, talvez a gente pode ter, natural, porque a gente é humano, mas nós não tememos mais a morte eterna, porque Jesus garantiu a nossa vitória com a sua ressurreição. E aí, com relação aos que morrem, diz o apóstolo Paulo, nós não ficamos tristes como aqueles que não têm esperança. Nós não ficamos tristes como aqueles que não creem em Jesus. E essa ressurreição de Jesus, meus irmãos, ela é
o mais poderoso incentivo para a nossa fé. É o mais poderoso incentivo para a nossa vida e trabalho no reino de Deus. Quando eu falo reino de Deus, não pensem que é o que a gente faz aqui dentro da igreja. A igreja é parte do reino de Deus. Reino de Deus é onde você vive. E a ressurreição nos motiva a viver como pessoas do reino de Deus, onde Deus nos coloca. Deus nos garante a ressurreição. O que Ele espera de nós agora? Ele espera uma resposta. Eu quero dizer para vocês algumas coisas que Deus espera de nós, como pessoas que creem no Cristo vivo. Deus quer que a gente adore a Deus como seus filhos amados. Aqui na igreja, em comunhão com os nossos irmãos, que a gente adore a Deus também na vida particular, familiar e na sociedade. Adorar não é só cantar e louvar. Adorar é você viver uma vida agradável a Deus em todos os setores da sua vida. Mas Ele quer a gente também especialmente aqui. Deus também quer que a gente leve o amor, a salvação, a ressurreição de Jesus a outras pessoas, através de nossas palavras e ações, da nossa vida de fé. Deus também espera que a gente dedique voluntariamente e, vamos dizer assim, planejadamente, nosso tempo, nossos dons, nossos bens, dinheiro, tudo que Deus nos dá, nas oportunidades que nós temos como igreja e na sociedade, para servir a Deus e ao próximo. Servindo a Cristo, servindo ao próximo. Vou dizer de novo, Deus quer que a gente planeje e que a gente faça isso conscientemente, dedicar o nosso tempo, nossos dons, bens, dinheiro, tudo para levar o amor de Deus aos outros. Outra coisa que Deus espera de nós, de cada um de vocês, de cada um de nós, buscar qual é o nosso lugar, o nosso dom, o nosso serviço dentro do corpo de Cristo, a igreja. E aí nos dedicar para ser membros vivos e ativos desse corpo. Alguns dons, a gente vê mais. O pessoal que toca, o pessoal que canta, o pessoal que arruma o altar. Outros dons, às vezes, são mais discretos, mas Deus diz, busque o seu dom. Use ele com alegria e dedicação, não importa qual seja, para ajudar o corpo de Cristo a crescer. E por último, e esse todo mundo pode fazer, Deus espera que a gente ore fervorosamente uns pelos outros. Que a gente seja unido em oração. Que a gente ore também pelos irmãos na fé, pelos que não creem, pelos pastores, pelos líderes, por todas as famílias. Que a gente ore uns pelos outros. E aí a gente seja também unidos no nosso serviço a Deus, como corpo de Cristo que nós somos. Essas são algumas coisas, meus irmãos, que o Cristo ressuscitado espera de nós e nos capacita a fazer com o seu Espírito. Meus irmãos, Cristo ressuscitou, está vivo e bem vivo. Eu vou fazer uma pergunta que parece óbvia. Crer ou não crer na ressurreição de Cristo e na nossa própria ressurreição faz diferença na vida de alguém? Eu acho que todo mundo vai dizer, sim, faz diferença. Então aí vocês veem a necessidade de levar esta mensagem para praticamente 5 bilhões de pessoas no mundo que ainda não creem. E a gente não precisa ir para outros países. Vocês devem conhecer gente na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, que não crê no Jesus verdadeiro. Aquele que crê será salvo, diz Jesus. Ele diz, quem não crê não será salvo. É assim. Quem não crê, qual é a sua filosofia de vida? O apóstolo Paulo diz, vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Essa é a filosofia de quem não crê. Infelizmente, às vezes alguns cristãos entram nessa onda também, né? Vou aproveitar a vida porque amanhã vou morrer. Não,
quem crê verdadeiramente, além de ter a certeza da salvação, pode dizer assim, como diz o apóstolo: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, se eu morrer, estou lucrando, porque eu já vou lá para aquele lugar que a gente ouviu na leitura hoje de Isaías, né? Onde tudo será perfeito, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem nada de ruim. Como cristãos, meus irmãos, a gente sabe, como eu disse, que um dia ou outro a gente vai morrer. Mas a gente pode viver dia a dia nesta certeza. Nós não estamos indo da vida para a morte. Na verdade, nós estamos indo da morte para a vida. Cada dia nós estamos mais perto da vida eterna e perfeita que Jesus conquistou para nós. Nós começamos ali, nós comentamos um pouco antes do medo, né? Daquelas seguidoras de Jesus, do medo dos discípulos que estavam escondidos. O que fez, ou de onde veio a transformação naquelas mulheres, naqueles discípulos, que antes eram medrosos, depois se tornaram valentes, corajosos pregadores do Evangelho? Da onde veio, meus irmãos, a coragem alegre de milhares de cristãos que nos últimos 2000 anos foram mortos pela sua fé em Jesus, mas ficaram firmes até o fim? Da onde vem a coragem de milhões de cristãos que são perseguidos hoje, em 2025, e são mortos por causa do Evangelho? Essa semana ainda eu ouvi, mataram mais cristãos na África por causa da Semana Santa. Da onde vem a coragem desses nossos irmãos para, mesmo enfrentando a morte, não negar Jesus, ficar firme até o fim? A resposta nós sabemos, é porque eles têm fé, como nós temos nas palavras de Jesus: porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Essas palavras têm, para quem crê, um poder especial. O apóstolo Paulo diz: são palavras de vida para a vida. Agora, para quem não crê, são palavras de morte. Por quê? Não é porque Deus não quer salvar, mas quem não tem Jesus não tem a vida. Meus irmãos, eu quero ir terminando e perguntando para você refletir. O que significam essas palavras para você, para a sua vida, no dia a dia? Cristo ressuscitou, Ele vive. Para você são palavras de vida ou palavras de morte? Tenho certeza que são palavras de vida. E por isso nós queremos levar essas palavras para mais pessoas. Meus irmãos, com a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa vida recebe verdadeiramente um novo conteúdo e uma direção certa. A gente sabe para onde estamos indo. E a gente pode estar consolado. A gente pode dizer com toda certeza: Cristo ressuscitou, Ele vive, nós também viveremos. Vamos ler juntos? Cristo ressuscitou, Ele vive. Assim seja. Amém. Aleluia.